Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Neureka. E hoje o nosso neurélio é, olha só, neurônio. Esse aqui é mais comentado que qualquer outra coisa do que diz respeito ao estudo das neurociências, não é verdade? Todo mundo conhece neurônio. Vamos falar dele um pouquinho hoje? Vamos lá? Roda a vinheta então. Muito bem, neurônio é a célula, como a gente sempre comenta, a mais conhecida do sistema nervoso. Normalmente, neurônio, você vai ter, na maior parte do sistema nervoso, 10% de células somente neurônio. É comum as pessoas pensarem que, nossa, o cérebro sempre tem muito mais neurônio do que qualquer outra coisa. Mas não é bem assim, é só 10%. É comum a gente fazer associação também em números. Normalmente, 100 bilhões de neurônio formam o sistema nervoso. Tá? Basicamente, o sistema nervoso é formado, portanto, por 100 bilhões de neurônios. A gente sabe que neurônio não é a única célula, né? A gente sabe que se ele tem 10% só neurônio, deve ter 90% de outras coisas. E a gente, em outros vídeos, nós já comentamos com vocês, que seriam as células gliais, mas essa será com outro momento, tá bom? O dia de hoje é reservado a ele, o neurônio e seus 100 bilhões. Nos últimos dias, ou melhor, nas últimas pesquisas sobre essa questão de numeração, nós temos visto que algumas pesquisas têm apontado para um número inferior a 100 bilhões. Tá? Ele estaria na ordem de 85 a 90 bi. 90 bi. Então um pouquinho menos, né, do que aquilo que algumas referências, aliás, a maioria das referências traz, né, que era de 100 bi. Mas tudo bem. Vamos lá então. Neurônio, se nós fôssemos fazer uma representação, né, morfológica, isso aqui é um modelinho clássico de um neurônio. Ele é assim. Vou botar aqui, assim. Isso aqui é um modelinho clássico. Eu vou desenhar aqui os dendritos, esse prolongamentozinho aqui, ó, os dendritos, tá? Ó, pensando que era quadro do Brasil. Assim, 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 assim. O que eu estou fazendo aqui nesses prolongamentos, nesses que nós chamamos de dendritos, essas coisinhas que eu fiz assim, ó, parece espinhos, nós tratamos como espinhos ou espículas. Espículas dendríticas. Tá bom? Se você olhar, o objetivo da espícula é o quê? É fazer com que aumente a superfície do dendrito. Imagine o seguinte, se você tem uma célula com uma membrana, assim, ó, você tem essa área de membrana, vai vendo. Agora, essa especialização que o neurônio, esse neurônio especificamente, que eu já vou dar o nome dele, tem, é de fazer mais ou menos isso, ó. Olha, você está vendo? Na verdade, num espaço pequeno, ele quase dobra o tamanho de uma superfície. Tá vendo? É uma especialização, né, que a membrana de alguns neurônios possui, tá bom? Para aumentar a superfície, o tamanho dos dendritos, tá bom? Muito bem. Então, dendrito, essa região onde fica aqui grande número de organelas aqui e tal, essa região onde está o núcleo da célula, nós chamamos de soma ou corpo. Em alguns livros ainda pericárdio. Assim. Então está aqui o soma, o corpo do neurônio, e esse prolongamento aqui nós chamamos de axônio. Tá? Então essas seriam aí as 3 partes fundamentais de um neurônio, que são, vamos lá, dendritos,
corpo e axônio. Esse axônio ainda pode ter, é muito comum você olhar em algumas referências, uma estruturazinha assim, que nós chamamos de, vou puxar a setinha, bainha de mielina, que é uma estrutura muito importante no que diz respeito à velocidade com que o neurônio passa a informação para outro neurônio, ou seja, tem relação com a velocidade da transformação, da passagem de informação. Então, sinapse, que é quando o neurônio se comunica com outra célula, por exemplo, com outro neurônio. Tá legal? Então essas são as 3 partes fundamentais de um neurônio. Não se esqueça, professores têm sempre a mania de voltar um pouquinho atrás. Neurônio, ele tem origem lá daquele neurodesenvolvimento. A partir de 2 semanas do embrião, eu começo a formar então as células que vão dar origem ao sistema nervoso, a célula tronco. Quando elas vão se desenvolvendo e vão ganhando a sua especialização, eu vou ter esse, que é uma delas, uma das células do sistema nervoso, que é o neurônio. Esse neurônio com essa configuração, normalmente nós chamamos de neurônio multipolar. Isso por quê? Porque esse neurônio tem vários prolongamentos que dão a ele a possibilidade de fazer bastante sinapse, bastante comunicação. Então, essa é uma célula fundamental do sistema nervoso, o neurônio, tá bom? Então, vamos lá. Esse neurônio multipolar é muito conhecido, só que não é o único tipo de neurônio que existe. Existe neurônio, vou ver se aqui sai direitinho, tem o neurônio assim, ó, aqui está o corpo do neurônio, aqui está o núcleo com material genético, e ele faz assim, ó, por exemplo, isso aqui é um neurônio também, tá? Esse é um neurônio. Esse aqui já é chamado pseudo-unipolar. Vou escrever de outra cor para ficar legal. Aqui, ó. Pseudo, falso, unipolar. Então ele é um falso unipolar. Ele parece um, mas que na verdade são 2. Então esse aqui é outro tipo de neurônio. Já você pensa assim, então tá, então são 2 tipos de neurônio? Não, tem mais. Tem neurônio assim, ó. Aqui tem outro tipo de neurônio. Esse carinha aqui, o material genético, o núcleo está aqui. Esse aqui já é chamado de bipolar. Fica claro, olha só, ele tem para lá, um prolongamento para lá, um prolongamento para cá, então eu chamo ele de bipolar. 2 polos, tá? Um pseudo, um bi e um multipolar. Muito relacionado essa sua forma, essa sua morfologia com a sua função, tá? Então, esse multipolar, eu encontro ele em alguns lugares do sistema nervoso e ele essa especialização, essa morfologia dele tem uma forte correlação com a sua função. Já o pseudo-unipolar, o neurônio pseudo-unipolar, eu encontro ele em uma outra região do sistema nervoso e de acordo com a sua morfologia, ele vai ter outras funções. Por estar em outra localização, ele acaba fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Por exemplo, o pseudo-unipolar, ele está muito relacionado com o sistema nervoso periférico. Ele captura a informação do meio, tá? Como por exemplo, tato, pressão, ele captura informações sensoriais que estão sendo aplicadas lá fora, vamos dizer assim, no meio externo, e ele transforma isso em um estímulo eletroquímico e leva para o sistema nervoso central. Então esse cara aqui, o pseudo-unipolar, é muito periférico, está muito na periferia. Esse aqui está muito no central, o multipolar. Tá vendo? Então, dependendo, né, da localização, ele muda a sua morfologia, a sua forma, para cumprir melhor a sua tarefa. Ah, tá, professor, entendi. Mas o que o neurônio faz exatamente? O que ele é capaz de fazer?
Existem 3 palavras-chave quando se trata de neurônio. O neurônio é uma célula especializada em excitabilidade. Jesus, eu vou botar aqui, ó, no cantinho. Excitabilidade. Excitabilidade. Vou botar aqui para baixo, pronto. Assim, excitabilidade. Ou seja, o neurônio é uma célula especializada em se excitar a partir do estímulo. Por exemplo, neurônios especializados em capturar luz aqui, na retina. Então, tem neurônio que ele só gera impulso nervoso, ou o que nós chamamos de potencial de ação, quando a luz se incide sobre ele. Quando a luz se incide sobre ele, ele fica o quê? Excitado. Então, ele é uma célula que se excita. Vamos ver aqui, ó. Então, excitabilidade. Além de ser uma célula que se excita, o neurônio, assim que ele se excita, ele é passível da secreção. Ele faz secreção. Secreção do que, professor? Já ouviram falar de neurotransmissor? O nome já diz, ele secreta uma substância química chamada neurotransmissor. Hoje a gente sabe que existem outras substâncias que também são neurotransmissoras. O nome diz, ó, neurotransmissor significa que faz transmissão de informação no sistema nervoso através da sinapse. Tá bom? Então o neurônio, ele precisa ser estimulado, por exemplo, pela luz, pelo som, tem neurônio especializado em capturar o som. Então, assim que ele se excita, ele vai secretar esse neurotransmissor e ele vai fazer a condução, ou a condutilidade, condução dessa substância que ele secretou. Tá bom? Então, se você pensar em um neurônio, você tem que pensar que, primeiro, se você tivesse, vamos botar assim, você está dormindo no escuro absoluto, os neurônios da visão estão o quê? Quietinho, em repouso, tá bom? Assim que se acende a luz, ele se excita. Se você estiver num lugar muito silencioso, tal, o que vai acontecer? Assim que tiver o som, os neurônios que detectam o som vão se excitar. Assim que se excita, secreta neurotransmissor para fazer comunicação, sinapse. E a condução é nada mais do que levar esse estímulo e essa secreção para se comunicar, que nós chamamos de sinapse, que é a questão de um neurônio se comunicar com uma outra célula. Então, esse aqui, a primeiro modo, seria então o nosso primeiro vídeo relacionado à exclusividade do neurônio, falar somente dele, tá bom? Provavelmente a gente deve fazer um outro videozinho para falar um pouquinho mais sobre neurônio, mas essa seria uma primeira parte, tá legal? Não se esqueça, neurônio são células do sistema nervoso. Tá legal, pessoal? Certinho, um abraço, até a próxima!